arterial. O que isso quer dizer? Aqueles indivíduos que consumiam mais, né, tinham um perfil de consumo mais parecido com a dieta 10, tinham menores índices de resistência à insulina e de pressão arterial, além de ter sido observada também como uma dieta que previne o diabetes mellitus tipo 2. Então, aqui eu sei que a gente já não utiliza mais esse modelo de pirâmide alimentar hoje em dia, mas só para a gente ficar com esse conceito bem fixo em mente, né, de que quais seriam essas características alimentares dessa dieta. Então, a gente teria aí na base da pirâmide, então um pouco invertida com aquela pirâmide antiga que a gente conhecia anteriormente, a gente teria aí uma grande porção de vegetais e frutas. E num segundo andar, né, num segundo nível, que normalmente é o contrário, né, nas pirâmides clássicas, a gente teria aí o consumo, né, independente de eu ter dislipidemia, de eu ter alteração de glicose, essa dieta vai preconizar o consumo de grãos 100% na sua forma integral, grãos e cereais. Além disso, é preconizado, então, o consumo de lácteos e derivados na forma reduzida em gordura, né, de baixo teor de gordura, um consumo controlado das porções proteicas, né, de 1 a 2 porções diárias, dando preferência às carnes mais magras, carnes brancas, aves, ou também a vermelha de baixa gordura. Além disso, é preconizada a ingestão de oleaginosas, sementes, uma ingestão reduzida de óleos e doces, né, de gorduras, óleos e doces. Tá? Então, para a gente ter bem em mente como que seria aí esse padrão alimentar, né, que a gente hoje em dia sabe que está dentro de uma dieta saudável. Então, alguns nutrientes importantes na DESC, né, por que eles foram instituídos, por que eles foram escolhidos, né? Então, sabe-se que a deficiência de cálcio na alimentação está relacionada com o aumento do paratormônio, que por sua vez vai estimular uma vasoconstricção. O potássio estaria relacionado aí a uma vasodilatação, por sua função na bomba de sódio potássio ATPase, além de ter um efeito natriurético, ou seja, de aumentar a excreção de sódio via urinária. O magnésio também é conhecido por uma ação de proporcionar relaxamento vascular e também atuar inibindo a angiotensina 2, que é um potente vasoconstrictor. E, além disso, o excesso de sódio, por isso ter o controle de sódio na alimentação, está relacionado com uma maior reabsorção tubular renal e, com isso, em consequência, causando também uma disfunção endotelial. Então, todos esses fatores favorecendo, então, uma alteração da pressão arterial, né? Podendo favorecer, dependendo da adequação ou não na dieta. E aí, partindo, então, para as gestantes, chegando aí no nosso objetivo de hoje, a gente tem muito menos estudos, né, que avaliaram o efeito da dieta DESC na gestação. Porém, eu trouxe alguns aqui para vocês, trouxe os principais. Né? Então, quando a gente pensa na dieta 10, vocês vão ver que a maior parte dos estudos foi realizado com alguma população que tem algum tipo de morbidade, tá? Mas eu trouxe aqui primeiro alguns em gestantes saudáveis também. Então, mesmo na gestante que não tem nenhum tipo de doença, a gente tem aí a associação inversa, né? Ou seja, quem consome um padrão alimentar mais parecido com a dieta 10 tende a ter menor concentração de triglicerídeos, menor resistência à ação da insulina e menor concentração sérica de insulina. Além do que, então, aquele risco, né, aquela prevenção para desenvolver o diabetes também ocorre na gestação, em relação ao diabetes mellitus gestacional. Outro dado que a gente tem aqui, né, é que as gestantes que aderem também, e, na verdade, esse aqui foi um estudo que fez uma intervenção, então propôs que algumas mulheres consumissem uma dieta 10 e outras uma dieta padrão saudável, e eles observaram que aquelas mulheres que tiveram a adoção da dieta 10 por 16 semanas de gestação até a 35ª, né, tiveram também um menor ganho de peso médio, em torno de 1,7 quilos, ressaltando que mesmo elas ganhando menos, elas ainda ficaram dentro da faixa de recomendação de ganho de peso. Embora também eles observaram uma maior incidência no parto cirúrgico e não viram diferenças, né, para aquelas mulheres, para os filhos das mulheres que adotaram a dieta 10 e que não adotaram, em relação aos desfechos, baixo peso ao nascer, macrosomia, então não teve diferença para nenhum desfecho em relação ao bebê. Já nas gestantes com obesidade, a gente tem um estudo aí de 2014, né, com gestantes americanas, que observou também, né, aquelas mulheres que aderiram, né, que tinham um padrão alimentar mais próximo do 10,
tinham também o menor ganho de peso médio, né? Nesse estudo aí foi em cerca de menos 3,8 quilos. Além de também apresentarem menor chance de terem recém-nascidos grandes para a idade gestacional. E a gente vê ali que a diferença na proporção de gigs, né, dos grandes para a idade gestacional, é entre 9% e 26%. E uma menor proporção de síndrome hipertensiva gestacional também. Então, aqui em relação à dieta DASH, né, aplicada em mulheres com diabetes mellitus gestacional. Então, em 2013, 2014, a gente teve um grupo de pesquisadores do Irã, que, né, a gente tem aí o Azemi como autor principal e os colaboradores, que fez uma série de investigações em gestantes que tiveram diabetes mellitus gestacional e adotaram a dieta DASH. O mais interessante desses estudos é que eles avaliaram o uso da dieta por apenas 4 semanas de intervenção. E como eu vou mostrar para vocês, a gente tem resultados muito interessantes, né? Então, um deles se direcionou mais a avaliar a resistência à insulina, inflamação, estresse oxidativo. O outro se direcionou a avaliar mais os desfechos em relação ao controle glicêmico do bebê. E um terceiro que também avaliou a intolerância da glicose, a resistência à insulina, perfil lipídico, e também avaliaram capacidade antioxidante, né? Outras questões. E aí, é tanto resultado positivo, né, que eu coloquei até aqui uma lista em separado, né, uma síntese do que esses estudos trouxeram para a gente, esses artigos, né? O que vale ressaltar é que foi a mesma população, né? Então, eles começaram com 32 gestantes, depois, no ano seguinte, eles conseguiram chegar a uma amostra de 52 gestantes e foram publicando os estudos em relação aos resultados observados. Então, a gente viu aí uma menor necessidade de iniciar a insulina, né? Porque a mulher com diabetes gestacional, o tratamento inicial é a terapia dietética, né? Então, eles viram realmente que diminuiu a necessidade de ter que introduzir insulina para aquelas mulheres que não conseguiram compensar a glicemia com a dieta, menor índice de resistência à insulina, melhor controle glicêmico. Então, a gente vê no estudo uma redução da hemoglobina glicada, a gente vê nesse estudo uma redução até mesmo do colesterol LDL, do colesterol total, mas dentro, né, sempre estando dentro da faixa de normalidade, tá? Observaram também uma melhora da capacidade antioxidante diante, né, da adesão da dieta DASH, uma redução da pressão arterial sistólica e diastólica, menor risco de cesárea, né, o parto cirúrgico, e menor proporção de macrosomia, ou seja, resultados maravilhosos, né? E aí eu coloquei aqui do lado que a gente tem 2 outros autores que também, né, pesquisadores que investigaram a aplicação da dieta DASH em mulheres com diabetes mellitus gestacional, tá? Então, a gente vê aqui no estudo de Yao et al., que foi em 2015 com gestantes chinesas, eles observaram também uma menor necessidade de iniciar a insulina e um menor risco de parto cirúrgico. Já o estudo de Zadi et al., em 2016, foi um estudo do tipo caso controle. Então, eles compararam gestantes saudáveis com gestantes com DMG. E eles observaram ali que, além, né, do padrão alimentar DASH estar associado a menor risco de desenvolver o diabetes gestacional, eles viram melhora do controle glicídico e lipídico, também com redução da lipoproteína LDL e aumento da lipoproteína HDL. E aí, quando a gente entra nas síndromes hipertensivas da gestação, né, antes de eu começar a falar propriamente dos estudos que mostraram o uso da DASH, eu queria trazer aqui para vocês o conceito também das suplementações, né, do uso dos nutrientes de forma isolada, para a gente poder aqui juntos, né, eu poder passar para vocês um pouquinho do que eu consegui aprender com esses anos aí de doutorado, né? Então, o que eu vi na literatura, né, que a gente tem vários estudos que usam, né, verificam o efeito da suplementação de vitamina A, de vitamina C, de polivitamínicos, para prevenir as síndromes hipertensivas da gravidez. Por que a síndrome hipertensiva da gravidez? Né? Porque são aí intercorrências, né? Então, a pré-eclâmpsia, eclâmpsia, hipertensão gestacional,
são intercorrências graves, tanto para a mãe e para o bebê, e que acabam acarretando um alto risco de mortalidade materna. Né? Então, acaba que a gente tem muito estudo nessa área. E aí, pensando que são síndromes que têm relação com o estresse oxidativo e com inflamação, como eu vou mostrar mais adiante, por que não testar a suplementação de antioxidantes, né? E de outras vitaminas que foram também sendo investigadas. Só que aí o que a gente vê? A gente vê que os estudos são controversos, ou seja, né, tanto porque cada um usa uma dose, suplementa por um tempo, ou, né, acha um efeito, mas o efeito pequeno, o outro não acha. Então, a gente não tem consistência para ficar realizando a suplementação dessas vitaminas de forma rotineira, com o intuito de prevenir síndrome hipertensiva. Em relação à vitamina D, né, a vitamina D tem sido bastante estudada e assim, cada vez cresce mais, né, o número de estudos em relação à vitamina D e síndrome hipertensiva, mas a gente também não tem evidência suficiente que mostre assim pra gente, né, ó, você vai suplementar a vitamina D, então sua gestante não vai ter síndrome hipertensiva. Não, né? Independente de estar deficiente ou não. O que a gente tem aí mais recente, uma revisão sistemática com meta-análise, ou seja, uma evidência de alta qualidade, mas uma, né? A gente ainda não tem um grande número, mas que mostra aí pra gente que as mulheres com deficiência de vitamina D, e aí eles colocam como ponto de corte 20 nanogramas por decilitro, teriam maior risco de desenvolver pré-eclâmpsia, tá? Então, ficar atenta, né? Isso sempre para qualquer gestante em relação a essa possibilidade da deficiência de vitamina D. E dentre os nutrientes, o único que a gente tem realmente já evidência suficiente, mais do que confirmada e estudada, é o cálcio. Né? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que a gente faça a suplementação de 1,5 a 2 gramas dia de cálcio para mulheres com baixa ingestão do mineral e que tenham alto risco de desenvolver síndrome hipertensiva gestacional. Tá? Então, a gente tem já diversos estudos mostrando nessa relação da deficiência de cálcio na alimentação e a ocorrência de pré-eclâmpsia, principalmente. Tá? Mas uma coisa interessante é que a gente também pode trabalhar com doses um pouco menores, em torno de 500 miligramas dia, porque, né, as próprias revisões sistemáticas que basearam essa recomendação da Organização Mundial de Saúde também mostram que você tem efeito positivo usando, né, pequenas doses, quando você não puder trabalhar com as maiores doses. E por que isso é interessante? Né? A gente sabe que altas doses de cálcio na suplementação podem gerar aí maior risco de formação de oxalato de cálcio, né? De também causar uma constipação intestinal. Então, a gente muitas vezes prefere trabalhar com uma dose menor para complementar a dieta. E aí, o mais interessante disso tudo, por que eu trouxe essas questões dos nutrientes isolados em relação à síndrome hipertensiva? Porque quando a gente para e começa a olhar a alimentação como proteção para a síndrome hipertensiva gestacional, a gente vê muito estudo mostrando realmente que determinados padrões alimentares são protetores para o desenvolvimento de hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia. E quando a gente vai olhando cada vez mais os estudos, a gente vê se repetir que o padrão alimentar rico em frutas e vegetais seria aí, né, aquele que exerceria maior proteção para o desenvolvimento dessas síndromes hipertensivas, né? Então, tudo vai se ligando. A gente vai falar disso um pouquinho no final. Bom, aí aqui a gente tem um estudo bem recente de Courtney e colaboradores, né? Onde eles investigaram, né, o padrão alimentar DASH sobre a pressão arterial materna, né, durante a gravidez. Então, na verdade, esse estudo ele é secundário. Então, eles pegaram mulheres, né, que sofreram uma intervenção. Eram mulheres que foram submetidas a receber uma dieta de baixo índice glicêmico versus uma dieta padrão. E aí, isso foi um estudo. E aí, o que eles quiseram ver? Se dentre essas mulheres, né, aquelas que tinham um padrão alimentar mais próximo do que preconiza a dieta 10, se isso faria alguma diferença na pressão arterial dessas mulheres. Então, eles avaliaram 511 gestantes saudáveis, então não tinham morbidade, avaliaram as
ingestão alimentar delas por diário alimentar de 3 dias em cada trimestre gestacional. E como que eles fizeram, então, para avaliar se ela se aproxima ou não da dieta 10, né? Será que elas têm um perfil alimentar parecido? Eles avaliaram por meio de um score 10, que eu vou mostrar para vocês, né? Porque eu imagino aqui que muitas pessoas não tenham escutado falar ainda disso. Mas como resultados principais, eles viram que o padrão alimentar mais próximo da dieta 10, ou seja, aquelas mulheres que consumiam quase que 100%, né, tinham uma boa adesão, enfim, que consumiam mais pertinho do que preconiza 10, se associou com menores valores de pressão arterial diastólica no primeiro e no terceiro trimestre. Tá? Então, em torno aí, né, menos 0,7 milímetros de mercúrio e menos 0,68. E eles consideraram, né, se essa mulher tinha excesso de peso ou não, se ela era mais velha ou não, se ela comia muito ou não, né, se ela tinha uma hiperingestão energética, porque seriam fatores que poderiam comprometer aí o resultado, né? A gente sabe que mulheres com excesso de peso, com maior idade, que têm uma ingestão energética maior, acabam tendo mais chance de desenvolver um processo de hipertensão, né? Ou de alterar a pressão arterial. Então, esse score 10, ele era composto, né, eles criaram aí, como se fosse um sistema de pontuação. Tá? Então, eles criaram 9 grupos, né, de alimentos, então, frutas, vegetais, oleaginosas, sementes, grãos integrais, enfim. Grupos que faziam parte da dieta 10 e grupos, né, que também devem ser evitados na dieta 10. Tá? E aí, cada um desses grupos pontuava de 1 a 5 pontos. Então, quando a mulher, né, consumia, por exemplo, bastante fruta, vegetal, ia pontuando de 1 a 5. 1 a 5 variava do quanto ela consumia. Se ela consumia pouca fruta, média fruta, ou a recomendação de frutas que é preconizada na dieta 10. Tá? E em relação aos alimentos que não faziam parte da dieta 10, elas iam pontuando de maneira contrária. Então, por exemplo, snack salgado. Ela comia muito snack salgado, então ela pontuava 1. Ela comia pouco snack salgado, uma vez a cada 15 dias, então ela pontuava 5, tá? E aí, dessa maneira, eles foram atribuindo pontos, né? Então, de acordo com o grupo de alimentos e de acordo com quanto essa mulher ingeria, porção. E aí, esse score podia chegar, então, no total de 25 pontos. Só para vocês terem uma ideia, a média de score, ou seja, né, o quanto que elas comiam mais ou menos, era em torno aí de 20, né, as mulheres que tinham melhor adesão a 10 tinham aí 28 pontos no score, né? Então, para a gente pensar que, mesmo elas não aderindo 100% à dieta 10, elas já tiveram melhoras em relação à pressão arterial diastólica. E aí, o que eles viram, né? Que aquelas mulheres que consumiam mais próximo do padrão 10 tinham melhor, né? Estavam dentro da adequação do ganho de peso gestacional, né? Estavam ganhando peso direitinho. E que a cada 5 pontos no score 10, ou seja, a cada 5 que eu ganhava, eu teria a chance de reduzir 0,76 milímetros de mercúrio na pressão arterial diastólica no terceiro trimestre, né? Então, bem interessante. Vamos beber uma água. Esse outro estudo aqui também é recente, de 2018, né, de Jiang e colaboradores. Eles quiseram avaliar o efeito da dieta 10 em mulheres que tinham, né, hipertensão arterial sistêmica crônica, né? Já eram hipertensas antes da gravidez. A gente sabe que é uma população de alto risco para desenvolver pré-eclâmpsia. Então, eles pegaram, né, entraram com elas no estudo, né, até 28 semanas de gestação e alocaram 41 mulheres para receberem uma dieta padrão, saudável, e 44 mulheres para receberem a dieta DASH por 12 semanas, tá? E aí o grupo que consumiu a dieta DASH teve menor incidência de pré-eclâmpsia. Então vejam como a diferença é grande, né? Mais de 20% de diferença. O grupo que não aderiu à dieta DASH teve 65% de incidência versus o grupo que aderiu à dieta DASH, 43%.
o que são incidências elevadas, mas a gente, né, imagina que tenha sido tão elevada porque são mulheres hipertensas crônicas. Outros desfechos, então, em relação ao bebê, né, o que foi visto de diferente foi que o bebê, filho da mulher que aderiu à dieta DASH, né, tinha mais chance de ter maior comprimento ao nascer, foi visto, né, uma menor taxa de bebês prematuros e que nasceram com baixo peso ao nascer. Então, a gente teve aqui efeitos bem interessantes, né, da aplicação dessa dieta para mulheres com hipertensão crônica. E aí, por que, né, da gente ter esse efeito tão interessante da dieta DASH, né? São tantos efeitos positivos, a única coisa que a gente vê é que diverge, né? Alguns estudos vêm mais para pressão, outros vêm mais em relação à glicemia, então a gente tem algumas divergências, mas por que tantos efeitos positivos? Né? A dieta DASH, ela é considerada uma dieta anti-inflamatória e antioxidante. Então, não em gestante, mas a gente tem uma revisão sistemática recente de Soltani e colaborador de 2017, que avaliaram vários ensaios clínicos randomizados e viram que a dieta DASH ela é capaz de reduzir proteína C reativa, que é um marcador de inflamação no organismo, mas sem nenhum efeito sobre a interleucina 17, que é uma interleucina, né, uma citocina inflamatória, que está relacionada com a pré-eclâmpsia. Mas, de qualquer forma, então esse olhar global que eu acho interessante a gente ter, né? Quando a gente olha aqui para o grupo de frutas, legumes, verduras, a gente vai pensar que esse grupo é fonte riquíssima de antioxidantes, né? Então, eu teria aqui carotenoides, vitamina C, vitamina E, que amenizam o estresse oxidativo e inflamação, que vão estar presentes, né, na síndrome hipertensiva da gestação, estão presentes também nas formas de intolerância à glicose, né, na resistência à insulina, diabetes gestacional. Temos também a presença das fibras, né? Então, quando eu tenho uma alimentação rica em frutas e vegetais, eu aumento o aporte de fibras, que já tem estudos demonstrando que uma dieta rica em fibras é capaz de reduzir proteína C reativa, de promover uma melhora no meu perfil lipídico. E uma vez que eu tenho melhora no meu perfil lipídico, eu diminuo a chance, né, de ter uma LDL oxidada, que pode gerar uma disfunção endotelial. Temos aqui também cereais e pães integrais, né, que também seriam fontes de fibras. E as oleaginosas e sementes, que também são fontes de magnésio. O magnésio é um mineral muito estudado, né? A gente sabe da importância dele para também melhora da resistência à ação da insulina, mas a gente já tem artigos demonstrando um efeito em reduzir inflamação, né? Reduzindo aí a proteína C reativa. Além disso, para fechar, a dieta DASH ela ainda é considerada uma dieta de baixo índice glicêmico. E a gente também já tem evidência de que dietas de baixo índice glicêmico estariam associadas a um menor nível de inflamação. Tá? E é importante a gente ressaltar aqui que a gestação no primeiro trimestre, terceiro trimestre, ela é marcada por um aumento de citocinas inflamatórias. Tá? A grande questão é quando a gente tem uma inflamação exagerada, né? Então, muitas vezes, quando a gente pensa naquela mulher obesa, aquela mulher que vem com uma resistência à ação da insulina, a mulher que fuma, tá? Ou a mulher, né, que tem uma carga inflamatória da dieta muito elevada, ela já vai ser uma mulher propícia a apresentar uma inflamação exagerada na gestação, de maior risco, né? Por isso importante a gente ter esse conhecimento dos nutrientes com ação anti-inflamatória e daqueles com ação pró-inflamatória, né? Dos elementos que justamente a DASH pede para a gente evitar, né? Então, ela preconiza redução do teor de gordura saturada, do teor de gordura trans, reduz, né, estimula a redução aí do consumo de doces, açúcares, que nós sabemos que tem aí uma ação pró-inflamatória no organismo, né? Fora aí o controle na ingestão de sal e todos aqueles outros benefícios que a gente viu que são atribuídos aos nutrientes específicos, tá?
E aí, lembrando também, né, que como eu estava falando, nós, né, as mulheres durante a gestação, elas vão passar por um estímulo maior inflamatório e, em consequência, elas vão ter uma maior produção de radical livre. Isso é fisiológico. A grande questão é quando o nosso organismo não dá conta, quando eu tenho isso de forma exagerada. Então, para combater, para auxiliar nessa regulação da maior produção de radicais livres, a gente tem que pensar que nós também temos que estar fornecendo na dieta dessa mulher nutrientes que são fundamentais para o bom funcionamento do sistema antioxidante. Então, a gente tem aí a glutationa peroxidase, que é uma enzima participante, né, que atua como antioxidante, que é dependente de selênio, superóxido dismutase, que é dependente de zinco, cobre, manganês, a catalase de ferro e de NADPH. Então, a gente tem que pensar que, além de tudo, quando a gente estimula uma dieta como a dieta DASH, rica em frutas, vegetais, com porções controladas de carne, oleaginosa e sementes, a gente está favorecendo a ingestão desses nutrientes que são essenciais para a regulação do nosso sistema antioxidante. Fora isso, eu teria o beta-caroteno, ácido ascórbico e vitamina E, que acabam atuando de forma complementar ao nosso sistema de enzimas, né, antioxidantes, que foram citadas aqui em cima. Então, só para a gente pensar no conjunto da obra, né, quanta coisa que a gente consegue atender quando a gente pensa em padrão alimentar e não somente em suplementação. Bom, e aí, não sei se eu falei um pouquinho rápido, mas é que a gente, né, tem pouco tempo. Agora eu vou falar um pouquinho, né, do efeito da dieta DASH para a prevenção propriamente de pré-eclâmpsia e outros desfechos perinatais desfavoráveis em gestantes com diabetes mellitus. E é realmente aí o título da minha tese de doutorado, né, que eu tive o prazer de ter como orientadoras a professora Cláudia Saunders, Patrícia Padilha e Dayana Farias, né? Então, relembrando aí um pouquinho, né, a gente falou bastante de síndrome hipertensiva, agora a gente vai ver o porquê de tanto, né, que eu trouxe essa questão do estresse oxidativo, inflamação, tá? Pré-eclâmpsia, então, relembrando, né, ela é caracterizada pela elevação da pressão arterial a partir de 20 semanas de gestação, associada à presença de proteína na urina, né? E ela acomete cerca de 2 a 8% da população gestante, só que quando a gente tem uma mulher com diabetes mellitus, gestacional ou prévio, a gente pode ter um aumento nesse risco de 2 a 6 vezes, ou seja, né, o risco é muito mais elevado. E, claro, que tudo isso vai estar relacionado ao ambiente ali de estresse oxidativo que a gente vai mencionar já já. Então, por que estudar a pré-eclâmpsia, né? Ela está associada à prematuridade, asfixia neonatal, óbito fetal, e é uma das causas importantes de óbito materno no Brasil, correspondeu aí em 2017 a 7,7% dos óbitos maternos, né? Então, quando a gente pensa em mortalidade materna, ainda é uma causa muito importante. Bom, e aqui falando um pouquinho da fisiopatologia, eu vou mostrar aqui para vocês a parte mais, né, a hipótese que a gente tem mais estudada, mais aceita até o momento, tá? Mas a gente não tem conhecimento completo ainda da fisiopatologia. Bom, então, a gente tem aqui no meio, né, mostrando aqui o endométrio, né, e a formação aqui da placenta de uma mulher que desenvolveu pré-eclâmpsia, e do outro lado aqui a gente tem o endométrio, né, o processo de placentação de uma gestante saudável, que não teve essa intercorrência. Então, o que acontece, né? Na pré-eclâmpsia, em mulheres que eu tenho pré-eclâmpsia, eu tenho uma má invasão dos trofoblastos, né? Então, eu tenho uma falha nesse processo de placentação. Então, vejam aqui a diferença, né? Em gestantes sadias, eu consigo ter o remodelamento dessa artéria uterina espiralada. Então, a gente tem lá a mulher não grávida, temos a mulher aqui que teve a sua gestação normal. Então, eu tenho um aumento do lumen dessa artéria, permitindo um adequado fluxo sanguíneo, então um adequado aporte de nutrientes e oxigenação aqui para a placenta e feto. Na mulher com pré-eclâmpsia,
esse fluxo ele fica prejudicado. E com isso, eu acabo gerando uma má oxigenação fetal, uma má oxigenação da placenta, gerando apoptose celular, produção de citocinas inflamatórias e estresse oxidativo. Então, uma vez que eu tenho inflamação, eu também tenho produção de radicais livres, gerando. Só que nessa mulher, a inflamação ela é exagerada. E esse estresse oxidativo que se instala, tá? Ele é responsável por diminuir a produção de óxido nítrico e por também produzir fatores antiangiogênicos, que também vão dificultar essa remodelação vascular, tá? Então, essas mulheres têm as inflamações exageradas. Alguns autores e literatura dizem até que elas têm uma dificuldade justamente em controlar, em regular essa maior produção de radicais livres. Com isso, essa inflamação se torna sistêmica, eu tenho disfunção endotelial, vasoconstricção, gerando hipertensão e proteinúria em função do aumento da permeabilidade dos meus capilares renais, caracterizando a pré-eclâmpsia. Como consequências do estresse oxidativo para o feto, a gente tem aqui, né, a maior chance de crescimento intrauterino restrito, aborto, encefalopatia hipóxica isquêmica, prematuridade, morte fetal, distúrbios de coagulação. E é importante lembrar, né, que esse estresse oxidativo ele vai ser mais fácil de estar ocorrendo, né, de eu não ter essa regulação, nessas mulheres que vêm a desenvolver síndrome hipertensiva, em pacientes com obesidade, em pacientes com algum distúrbio da glicose, né, porque a própria hiperglicemia pode gerar uma disfunção placentária e uma má oxigenação aqui no fluxo, né, materno e placenta. Tá? Então, a gente vai pensar que esse estresse oxidativo também não ocorre só na mulher com síndrome hipertensiva gestacional, né, e sim que a gente tem aquelas outras, né, que tem uma maior chance de desenvolver esse estresse e de ter essas consequências. A dieta... Opa, passou um pouquinho. A dieta DASH, né, que a gente trabalhou na minha tese de doutorado, eu falo a gente porque todo o grupo de pesquisa de saúde materna e infantil esteve envolvido, né, e a gente adaptou, porque a dieta DASH original é americana, então nós adaptamos com alimentos brasileiros, consideramos o hábito alimentar e cultural da nossa população e fizemos uma avaliação da dieta por um grupo de especialistas e também avaliamos o custo médio da dieta. E, ao mesmo tempo, após a gente ter esse custo, né, a gente demonstrou para as gestantes e elas colocaram para a gente se elas achariam viável ou não, né? Porque em nutrição a gente tem muito isso, né? Essa questão de que, mas vai sair mais caro, e às vezes a gente nem coloca no papel para ver isso. Então, a gente, de fato, tem que ver e saber a opinião, né, dos nossos pacientes. Como características principais, como eu trabalhei com uma população que já tinha diabetes mellitus prévio à gravidez, a gente eliminou o grupo de doces e lá na dieta 10 original, as leguminosas e oleaginosas, elas eram de um grupo só. Então, como a nossa população tem um consumo muito frequente de feijão, né, feijão com arroz, a gente dividiu, né, então, em 2 grupos, até para facilitar a boa ingestão de potássio. Né? Então, eu deixei aqui o grupo das leguminosas, que foi estimulado o consumo diariamente, e a gente também computou nessa dieta uma porção, que a gente chamou de mix, de oleaginosas e sementes, que a gente, em todas as consultas, né, a gente tentava fornecer aí como doação uma pequena porção de oleaginosas e sementes, e também de leite, para ajudar na adesão da dieta. Por serem, né, gestantes com diabetes mellitus prévio, a gente teve que também diminuir um pouquinho a concentração de carboidrato em relação à dieta DASH original. Com isso, a gente acabou aumentando um pouquinho a concentração de proteínas, lipídios e fibras. Bom, então foi um ensaio clínico, né, randomizado, realizado lá na maternidade escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro, FRJ,
onde a gente incluiu, né, gestantes que tinham pelo menos 18 anos, já com diagnóstico de diabetes mellitus, feto único, idade gestacional até 28 semanas, não fumantes, não usuárias de álcool, né, e poderiam ter hipertensão crônica ou distúrbio de tireoide desde que tratados, né, porque essas intercorrências elas acabam sendo muito comuns em mulheres que já têm diabetes. E aí, aqui, rapidamente, né, não dá para falar de tudo, é uma síntese, tá? Mas só para vocês entenderem, a gente fez aí um planejamento de 6 consultas ao longo da gestação, onde nas consultas de número ímpar, então na terceira e quinta consulta, a gente coletou os dados, né, de alimentação para o estudo, por meio de recordatório alimentar de 24 horas. No tempo zero, né? Então, quando elas chegavam e após 12 semanas de intervenção, a gente solicitou alguns exames bioquímicos, que foram, né, para avaliar tanto glicemia, então foi incluída a hemoglobina glicada, perfil lipídico e marcador do estresse oxidativo. E a partir de 20 semanas gestacionais, a gente também, né, para não causar nenhum confundimento, se essa mulher não conseguisse atingir a ingestão de cálcio preconizada, né, ou seja, pelo menos 900 miligramas de cálcio dia na alimentação, nós entrávamos com a suplementação de 500 miligramas de cálcio elementar por dia. Então, a gente, né, a gestante, quando ela chegava para a gente no projeto, a gente fazia toda a anamnese, computava lá o valor energético total que deveria ser dado para que ela tivesse o ganho de peso dentro do recomendado, e ela podia optar por seguir uma dieta dentro do método tradicional ou do método de contagem de carboidrato, pois a gente teve um estudo anterior ao meu, na maternidade, que viu que esses métodos, né, não tem diferença eu adotar o método tradicional ou de contagem de carboidrato em relação aos desfechos na criança. Então, a distribuição de macronutrientes foi similar entre os grupos, e a diferença, de fato, né, na dieta DASH é que a gente orientou, então a gente especificou para essas mulheres, né, quais os vegetais folhosos mais ricos em potássio, magnésio e fibras que elas deveriam estar consumindo. Estimulamos todos os tipos de cereais na forma integral, laticínios somente de baixo teor de gordura ou desnatado, né, zero teor de gordura, e fornecemos aí o mix de castanhas e sementes, né, fora aí os outros princípios da dieta 10 que a gente viu antes. Como resultados principais, então, a gente teve a possibilidade, aí passaram por nós 189 gestantes, mas após aplicar os critérios de inclusão, né, e após a gente teve algumas perdas ao longo do estudo, nós ficamos com 50 gestantes para análise. Tá? E aí, um dos resultados, eu trouxe alguns resultados mais importantes, né, foi que o grupo DASH, então as mulheres que aderiram à dieta DASH, elas tiveram uma incidência de pré-eclâmpsia muito menor, né, foi uma diferença de 17,5%. Então, as mulheres com dieta DASH tiveram apenas 10,8% delas tiveram pré-eclâmpsia. No grupo controle já foi 27% dessas mulheres, embora a gente não tenha conseguido ainda uma diferença estatística. Outro dado interessante é que a gente viu, né, que a pré-eclâmpsia ela se associou à hemoglobina glicada após a intervenção, ou seja, aquelas mulheres que tinham pior controle glicêmico tinham mais chance de desenvolver a pré-eclâmpsia. E a nossa intervenção durou em média 18 semanas, né? Porque a gente acolheu essas mulheres durante toda a gestação. Aí, aqui eu vou chamar a atenção para algumas características mais importantes. Nós não conseguimos ver diferença em relação à pressão arterial. Então, ambos os tipos de dieta promoveram redução da hemoglobina glicada, né? Então, aqui de menos 0,77 no grupo da dieta padrão e menos 1 ponto na hemoglobina glicada no grupo 10. Sendo que, apesar dos dois diminuírem, né, quando a gente começa a ter a redução apenas a partir de menos 1 ponto da hemoglobina glicada, é que a gente tem associação com redução de pré-eclâmpsia. E a gente também observou uma tendência na melhora dos antioxidantes totais dessas mulheres,
Tá? Então, eu digo tendência porque a gente acabou ficando com um número muito pequenininho de mulheres avaliadas, né? Então, foram só 7, 8 mulheres que conseguiram fazer esse tipo de exame. E a gente não chegou a comprovar pela estatística, mas a gente vê aqui, né, que o grupo DESH aumentou em 77,8 micromol por litro, quanto que o grupo controle aumentou 33 micromol por litro em relação aos antioxidantes totais, né? Então a gente vê a tendência. Em relação ao colesterol LDL, a gente teve um dado interessante, né? Então, só o grupo DASH que não apresentou variação importante nesse tipo de colesterol, né? Então, ele manteve, a gente conseguiu manter esse padrão de colesterol. Já o grupo que aderiu à dieta controle teve aumento da porção de colesterol LDL. Eu posso dizer para vocês é que a adesão, né, das dietas foram parecidas, mas variaram muito. Então, as mulheres, né, elas têm dificuldade de ter uma boa adesão. Mas como a gente viu naquele outro estudo anterior, mesmo a mulher, às vezes, não tendo adesão 100%, a gente consegue ver esses resultados, como a gente está vendo aqui também. Tá? Então, só lá para a sexta consulta que a gente realmente teve mais da metade das mulheres, né, com adesão boa ou ótimo. E a gente vê que a adesão foi até um pouquinho maior no grupo de dieta padrão. Em relação ao bebê, né, a gente teve menor tempo de internação dos recém-nascidos e das mães que eram do grupo da dieta 10. Tá? A gente acha que isso ocorreu porque nesse grupo a gente teve menos mulheres com pré-eclâmpsia, né? Então a gente tem mais chance de ter o bebê melhor, né? Com peso mais saudável, sem intercorrências também. Mas não encontramos também diferenças para o bebê em relação a peso e comprimento ao nascer, tipo de parto, prematuridade e intercorrências neonatais, né? Icterícia, hipoglicemia, a gente não viu diferença. Ambas as dietas foram boas. E o que a gente viu de interessante, né? Então, além da questão da pré-eclâmpsia, do tempo de internação, a gente viu uma menor variação do IMC gestacional nas mulheres do grupo 10. Porque quando a gente avaliou o ganho de peso total, a gente não viu diferença. Porque as mulheres, calhou das mulheres que eram do grupo 10, quando elas chegaram para a nutricionista, elas já tinham ganho mais peso. Né? Então, por isso a gente avaliou o quanto que ela variou esse peso na gestação. E aí a gente viu, né? Então, aqui esse grupo da linha pontilhada é o grupo da dieta padrão. A gente vê que entre a segunda e terceira consulta, e entre a quarta e quinta, eles teve uma variação bem importante, né? Uma elevação do IMC gestacional importante. Como limitações do estudo, a gente infelizmente não conseguiu trabalhar com um número amostral maior para comprovar possíveis outros benefícios da dieta 10. E a gente não viu, né, o efeito da dieta de forma isolada. Lembrando que aqui a gente trabalhou dentro de uma assistência pré-natal de alta qualidade, onde as mulheres tinham acesso a endocrinologista, nutrologista, psicólogo, e elas tinham várias consultas com endocrinologista para ajustar a dose de insulina, que é super importante também. Então, foi todo um conjunto. E o fato do laboratório ser externo acabou prejudicando a gente, né, naqueles exames que a gente teve alguma dificuldade, algumas mulheres não conseguiram fazer os exames, se perderam alguns exames, enfim, coisas que acontecem, né? E para a gente fechar aqui, que eu acho que eu falei para caramba, né? Mas eu me empolgo com esse tema que eu estudei muito. Foram 4 anos, né, estudando a dieta 10. Né? Então, a gente acaba vendo na literatura mais evidência positiva em gestantes com alguma doença pré-existente, como obesidade, diabetes mellitus gestacional. Talvez porque, por serem, né, mulheres que já têm um maior nível de inflamação no organismo, maior nível de estresse oxidativo, e maior chance, por isso, de terem desfechos negativos na gravidez, são mais estudadas. Né? E os principais resultados, os principais benefícios que a gente vê é realmente em relação ao controle do peso, melhora, né, redução da glicemia e da pressão arterial. Tá? Em relação às síndromes hipertensivas, a gente já tem muito pouco estudo. Né? Então, a gente vê uma tendência, né, para que a dieta DESTA seja promissora, mas a gente ainda não pode afirmar.
Em relação aos desfechos no bebê, a gente vê que esses achados também são muito diferentes. Então, existe a possibilidade de melhorar, mas a gente não vê ainda, né, dados concretos. E aí, o que eu queria passar para vocês aqui hoje é que eu acho que todas nós, nutricionistas ou futuras nutricionistas que estão aqui, né, nós devemos ter um olhar global, né, sobre a nutrição. Pensar que é diferente a gente trabalhar com suplemento, é diferente a gente pensar na dieta como um todo, a gente pensar que essa mulher às vezes não adere 100%, mas ela aderindo às vezes 50%, ela já tem efeitos benéficos na sua saúde. E mesmo tendo esse olhar global da dieta como um todo, a gente tem a possibilidade de conhecer a capacidade de cada alimento e trabalhar esses alimentos, né, para modular mesmo a dieta dessas mulheres que a gente sabe que tem maior necessidade, dessas mulheres obesas, com diabetes, com doenças cardiovasculares que já vão estar, né, com maior nível de inflamação no organismo. Então, considerará a individualidade de cada paciente e a carga inflamatória da dieta para todas as gestantes, porque a gente também, apesar da dieta DASH ser uma dieta anti-inflamatória, a gente não tem nenhum efeito adverso relatado, né, naqueles estudos que foram realizados com gestantes saudáveis. Tá bom? Então, acho que era isso. Foi muito bom poder estar aqui compartilhando um tema que eu sou apaixonada, que eu gosto muito. É uma pena que a gente tem que falar tudo rapidinho, mas espero que vocês tenham conseguido aí captar a mensagem e tenham aproveitado a palestra. Tá? Deixo aí meus contatos. Obrigada aí pelo convite, Lúcia. Querida, mais uma vez, parabéns. Maravilhoso, Gabriela. Lindo, assim, super atualizado. Não sei se uma revisão super bonita no início, né, Gabi? Muito legal. Bom, como sempre, não podia esperar nada de diferente de você. Seu trabalho é muito interessante, já trabalhei com ensaio clínico, e assim, como é difícil, né, Gabi? Muito, vou tentar fechar aqui. Adesão à dieta, fecha aí. Adesão à dieta é muito difícil. Ótima, parabéns, ouvindo vários excelentes aqui, muito bom, ótimo, palestra incrível, perfeita. Obrigada, gente. Parabéns, excelente trabalho. Então, assim, só elogios, Gabi. Muito trabalho mesmo, gente. Agora, Gabi, a gente não pode estar muito tempo, porque a gente vai ter que dar um intervalinho para depois a gente começar. Espero que você possa continuar com a gente para assistir a Dayana e a Camila. Uma pergunta aqui que ficou com a dúvida no início da tua abordagem na revisão. A dieta DASH, como é que é a ação dela sobre a questão do risco de ter ou não parto cesáreo? O pessoal ficou com dúvida disso. Você podia explicar um pouquinho para a gente? Sim, sim. Então, na verdade, a gente tem muita relação também da indicação do parto cirúrgico com a descompensação glicêmica, com a descompensação da pressão arterial. Então, né, aquele primeiro estudo que a gente viu em relação ao parto cirúrgico, ele foi feito em gestantes com diabetes mellitus gestacional. Então, quando a mulher ela começa a ter muita descompensação glicêmica, né, os médicos acabam optando pelo parto do tipo cesárea, por segurança, ou muitas vezes porque o bebê já ficou macrossômico. Né? Então, o que é isso? É ele ficar grande para macrossomia, na verdade, seria quando o bebê ele já está com 4 quilos ou mais. Então, quando o bebê ou ele já está macrossômico, ou ele está grande para a idade gestacional, o que é muito comum em mulheres com diabetes gestacional, principalmente quando elas não conseguem controlar também com a dieta, eles acabam optando pelo parto tipo cirúrgico. E a mesma coisa em relação aos distúrbios de pressão, para uma segurança para a mulher. Né? Então, seria essa relação aí nesses estudos que a gente viu, que os dois que viram essa relação foram com mulheres com diabetes gestacional. Responder? Tá bom, Gabi, muito obrigada. A outra pergunta que a gente tem aqui, é válido o uso da dieta DASH para gestantes que façam picos glicêmicos isolados, mas sem diagnóstico de diabetes mellitus gestacional? Então, na verdade, hoje em dia, né, o diagnóstico para o diabetes mellitus gestacional, ele é bem, vamos dizer assim, bem rigoroso. Né? Então, se a mulher, né, pelo menos assim, os protocolos que a gente adota lá no Instituto Fernandes Figueira
e na maternidade escola, que é do IADPS, que também é preconizado pela Sociedade Brasileira de Diabetes. O que, que acontece? Se essa mulher ela já tem um pico, né, uma elevação de glicemia, ou seja, em jejum acima de 92, ou no TOTG, né, que é feito entre 24 e 28 semanas, estiver acima de 180 na primeira hora ou 153 da segunda hora, uma alteração já fecharia diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Então, se essa mulher ela vem apresentando picos, provavelmente ela já teria esse diagnóstico, né? E aí, com certeza, vale a pena. Até vou compartilhar uma experiência que eu tive lá no projeto, né? Então, a gente, quando trabalha assim, com o paciente, a gente tem muitas essas devolutivas gratificantes. Eu tive uma paciente que ela ela tinha diagnóstico de diabetes tipo 2, mas antes da gestação ela ficava assim, meio que controlando com a alimentação, aí se ela escapava, a glicemia subia, fechou o diagnóstico de diabetes mellitus 2, né? Como se ela já tivesse antes da gravidez. E quando ela entrou na dieta DASH, ela brincava com a gente, ela falou assim, ai, no início eu fugia de vocês, mas depois que eu fui vendo o resultado, então ela relatou para mim que, vocês sabem que quando a gente tem o diabetes mellitus tipo 2, ele está muito relacionado à resistência à ação da insulina. Então, a gente fica com aquelas marquinhas, aquelas manchas enegrecidas chamadas de acantose nigricans. E ela me relatou que, com o passar da dieta, mesmo a gente sabendo que a gestação é um período propício para a resistência à insulina, ela disse para mim que as manchas foram sumindo. E a hemoglobina glicada dela só foi baixando e ela foi se sentindo ótima. Então, assim, vale a pena, gente. Então, assim, eu acho que a gente tem que acreditar justamente nisso, no poder que a dieta tem. E principalmente para essas mulheres com intolerância à glicose, a dieta faz total diferença. No Fernandes Figueira, eu tive atendendo gestante recentemente, e a terapia para o diabetes gestacional é a dieta, a não ser que essa mulher não consiga, né, compensar a glicemia com a dieta. Aí entra no insulina. Com certeza, Gabi, acho que a forma que a gente tem de realmente valorizar cada vez mais a nossa profissão e como ela é linda, né? Poder intervir com o alimento e ver o resultado. Isso é fenomenal, né? Você já presenciou isso comigo durante um tempo também com criança, é fantástico, né? Gabi, agora a última pergunta, porque senão eu vou querer ficar falando aqui, porque eu queria fazer vários comentários. Eu já atrasei um pouquinho, desculpa. O pessoal está perguntando aqui do uso do sal light para controlar PA em gestante. Você tem alguma experiência? O que você pensa em relação a isso? Então, eu não considero necessário, tá, gente? Porque, assim, se for uma gestante hipertensa crônica, elas vão estar com o uso de medicação antipertensiva. E se não for uma gestante que não usa medicação antipertensiva, eu acho que o que a gente tem que preconizar é o baixo consumo, né? É usar pouco. Mas eu, particularmente, não vejo necessidade e não vejo também estudos mostrando que esse sal light teria a possibilidade de prevenir o distúrbio de hipertensão, tá? Gabi, concordo totalmente com você. Eu acho que a gente tem que, né? Essa coisa de ficar usando essas estratégias, de buscando esses produtos, que vão só encarecer a dieta, né? E é muito melhor que você eduque a pessoa para a vida, né? Ou seja, a ter um baixo consumo de sal de cozinha, né? De sódio de forma geral. Buscar tudo que tem menos sódio, fazer as coisas com menos sal, valorizar mais os temperos, né? Tem tantos temperos que têm ação antioxidante, né? Anti-inflamatória. E eu sei que é pouquinho, né, que a gente usa, mas de grão em grão a gente vai contribuindo, né? Então, eu concordo totalmente com você, acho que o controle glicêmico dá para ser feito tranquilamente, realmente, né, com a dieta, a gente vê que isso realmente acontece, né? Eu vejo isso com pacientes meus diabéticos, como realmente a glicada que está 14 baixa para 8, né? O que já demonstra um nível de controle muito melhor, né? Porque com 14 é um controle, não é controle nenhum, né? Também descontrolado. Então, Gabi, olha, eu te dou super parabéns pelo trabalho, continua assim. Quero você, quem sabe, um dia lá no Unirio com a gente, né? Nossa Fechou. companheira lá, junto da Michele, da Simone, Fernando.
E parabéns, querida. Muita luz, muita paz, muita saúde para você nesse tempo de pandemia e que a gente possa estar junto sempre, tá bom? Parabéns pela iniciativa, gente, do evento. Muito legal. Obrigada. Gente, vamos dar só um intervalinho de uns 5 minutinhos para vocês tomarem uma água, irem no banho.